começar então. Hoje quem vai falar para a gente é o Bruno Cardoso. Ele fez uma dissertação sobre as técnicas corporais nos rituais budismo tibetano, né? Então, vou passar a palavra para você. Obrigado, Bruno. Fique à vontade. Então, boa noite, né, a todos, todas. Primeiramente, eu queria agradecer ao Paulo pela oportunidade, né, de estar aqui falando da minha pesquisa. E agradecer também a presença de vocês, né. Meu nome é Bruno, eu fiz a graduação aqui em Ciências Sociais, na UFPR, fiz também um mestrado em Antropologia aqui na UFPR também. E antes disso fiz 2 anos e meio de Ciência da Computação, mas não vem ao caso. O título da minha dissertação é o seguinte, né? O chão onde se senta, o lugar onde se pisa. Etnografia das técnicas do corpo em eventos do budismo tibetano. Eu não vou seguir muito linearmente o percurso que eu fiz na minha dissertação. A minha intenção aqui é priorizar mais a parte do que diz respeito ao aprendizado e ao desenvolvimento de técnicas do corpo no contexto dos eventos budistas, né? Então, caso o que eu esteja dizendo lá pelas tantas não faça muito sentido, seja por conta dos termos ou porque não tem sentido mesmo, né, fiquem à vontade para me interromper e perguntar em qualquer momento. Então tá, eu pretendo dizer acho que umas 2 ou 3 coisas sobre o corpo, né? E meu ponto de partida é a seguinte proposição: as técnicas do corpo são uma parte indissociável das práticas budistas. Desdobrando essa proposição, a gente podia dizer que é por meio do treino diligente do corpo e da mente que os praticantes budistas desenvolvem as bases para a compreensão e os ensinamentos dos preceitos vinculados pelos professores e mestres. As técnicas que eu tive a ocasião de aprender, observar e praticar com os meus interlocutores têm por objetivo estabelecer articulações dinâmicas e conscientes entre as diferentes dimensões corporais, seja tornando essas dimensões objetos da atenção, seja promovendo um tipo de ajuste rítmico. Eu vou usar esse termo mais depois. Ou seja, por meio da técnica que se estabelece, que se dá um tipo de consonância entre os movimentos que são realizados e as potencialidades. Então, de início, né, cabe dizer então que eu estou entendendo a ideia de técnica, quando eu falo em técnica, como um conjunto mínimo, né, de instruções sobre postura corporal, padrões de respiração e foco da atenção. A postura, a respiração e a atenção têm como referente um corpo que é imaginado, isto é, uma estrutura sutil que viabiliza e norteia a prática. Eu pretendo mostrar, então, se tudo der certo, que esses corpos sutis, né, são uma dimensão intersticial, né? Ela tá entre o corpo físico e o que a gente entende pela mente, né? Não o que a gente entende, mas uma noção de mente. E essa dimensão, essa dimensão entre o corpo e mente, tem um papel fundamental no desenvolvimento da técnica, do aprendizado, porque constitui um campo dinâmico de experimentação. Tudo se passa como se a prática viabilizasse a produção de diferenças no próprio corpo, ao promover uma abertura gradual aos afetos, sensações e emoções, seja por meio da experiência, seja por meio de uma reorientação quase que cosmológica, né? Que a prática pode levar a mudanças de concepção do eu, do mundo e outras crenças. Então, para levar essas ideias todas adiante, eu pretendo falar do contexto da minha pesquisa, os traços que eu acho mais marcantes, uma noção de... Eu vou a todo momento estar falando dessa noção de técnica e de prática do ponto de vista do budismo, que de pronto a gente já pode colocar que é um pouco oposta a uma simples compreensão intelectual, né? Se trata mais de uma compreensão corporal. E por fim eu quero tentar pensar com vocês essa ideia de corpos sutis como aquilo que viabiliza o processo de transformação do corpo, que é basicamente o que eu tenho pensado depois da dissertação. Andei pensando nessas coisas, tenho lido algumas coisas que me parece que é um caminho interessante. Então tá, eu fiz minha pesquisa no que eu estou chamando aqui de eventos budistas, né? Em linhas gerais, esses eventos não são... Melhor, em linhas gerais, esses eventos são reuniões
em que os praticantes tibetanos, do budismo tibetano, se reúnem sob a orientação do mestre ou um professor para praticar em conjunto, né? A prática coletiva pode ser bastante extensa, no caso dos retiros de meditação, durando vários dias, ou então podem ser mais breves, né? Reuniões mais breves, como no caso dos cursos e workshops, que eu também frequentei, que duram poucos dias e, em geral, tem como foco o desenvolvimento específico de uma técnica. Em ambos os casos, tanto os retiros quanto os cursos, esses eventos têm como característica um cronograma bem delimitado de atividades, longos períodos de prática, de meditação ou de yoga, que eu também estudei na mesma pesquisa, a yoga tibetana. E, então, longos períodos de prática e, principalmente, esses eventos costumam ser povoados por um público bastante heterogêneo, né? Que vai envolver praticantes do budismo, praticantes de outras tradições, curiosos, iniciantes e, eventualmente, pesquisadores. Então, o contexto, isso diz dos eventos, né? A outra parte do meu título, que é o chão onde se senta, o lugar onde se pisa, diz respeito a algo que eu ouvi em campo de um professor e algo que me parece ser uma característica do budismo tibetano, que também pode ser chamado budismo vajrayana ou budismo tantra, né? O que eu ouvi do professor era o seguinte: o lugar da prática, o lugar onde você está, é o lugar sagrado da prática. Isso vai na mesma linha do que a epígrafe que eu escolhi para o meu trabalho da dissertação, que era uma citação do mestre tibetano Jigme Limpa, em que o meditador ou praticante que é capaz de utilizar todos os aspectos da vida como caminho da prática, transforma seu próprio corpo em sua cabana de retiro, né? Ou seja, seu próprio corpo passa a ser o seu local e seu objeto de prática. Essa me parece que é uma característica do budismo tibetano vajrayana. Todas as aparências do mundo, todas as aparências da realidade são ou podem vir a ser veículos do Dharma, né? O Dharma budista diz respeito aos ensinamentos budistas sobre a natureza da realidade, a natureza dos fenômenos e as leis que os regem, né? Então, dizer que essas aparências da realidade podem ser veículos do Dharma significa dizer que todas as coisas podem ser utilizadas ao longo do caminho espiritual. E em todas elas se pode encontrar ensinamentos, se você estiver atento. Vajrayana, que eu estou dizendo aqui, significa veículo do diamante ou veículo do trovão. E diz respeito a esse corpus mais tântrico do budismo, né? O sufixo yana quer dizer veículo. Vajra, trovão, diamante, ou então também um instrumento ritual. O Vajrayana é um dos 3 grandes veículos do budismo, né? Ao lado do Theravada, que também, dependendo da literatura, você vai encontrar ele chamado pejorativamente de Hinayana, que é o pequeno veículo, por ser mais antigo e ter uma inspiração mais monástica. E o segundo veículo é o Mahayana, que é o grande veículo, cuja inovação principal é a figura do Bodhisattva, que é um praticante realizado que trabalha para a iluminação dos outros seres, né? Ele entendeu, atingiu a iluminação, mas ele dá um passo para trás e trabalha para que todos os seres também possam ser liberados. Então, num certo sentido, o budismo tibetano é um desenvolvimento desse budismo Mahayana, né? Que se espalhou também pela China e pelo Japão. Só que no Tibete ele tem características particulares, porque por conta do seu isolamento geográfico, né, no platô tibetano, e também porque ao longo dos séculos ele acabou incorporando muitos elementos xamânicos de religiosidades locais. Então, o budismo tibetano vai se espalhar pelo restante do mundo somente a partir dos anos 50, mais ou menos, quando da invasão chinesa no Tibete, né, na época da Revolução Cultural no Mao Tse Tung. Eles invadem o Tibete e matam milhões de pessoas, né, de monges, destroem milhões de mosteiros, de templos, e isso causa uma diáspora, né? Então você tem muitos tibetanos vão fugindo para os países da região, muitos monges, muitos lamas, todos educados ali no budismo vão fugindo para os países vizinhos, né? Em especial a Índia, que até hoje tem a sede do governo do exílio tibetano, e onde mora o Dalai Lama. E daí também nessa época, anos 50, 60, esses monges começam também a ir para outros países ocidentais, digamos assim.
onde eles se estabelecem, passam a ensinar o Dharma, segundo o budismo tibetano, criam templos, centros de prática e dão início à transmissão de ensinamentos das suas linhagens para um público leigo, né? Não era um público monástico como acontecia no Tibete. Enfim, o budismo tibetano, como eu já disse, é um budismo tântrico. Uma das particularidades do Tantra é o seguinte, a gente poderia resumir na seguinte frase, né? O resultado é o meu ponto de partida. Como diz um mestre tibetano, os praticantes tântricos assumem o resultado futuro da sua evolução espiritual como ponto de partida do seu caminho. Isso quer dizer algo como, eu medito porque eu já sou iluminado, ou eu pratico porque eu reconheço a natureza búdica dos outros seres, né? Então não se trata tanto, como seria mais o caso das outras escolas do budismo, de estabelecer uma cadeia de causa e efeito que vai conduzir o praticante à iluminação por meio de uma acumulação de virtudes, mas se trata mais de enfatizar sempre a repetição e a fruição como modo de experimentação dessa natureza búdica, né? Ou o que seria a verdadeira natureza da mente e suas qualidades espontâneas. Enfim, ainda que o budismo tibetano tenha tido grande influência nos movimentos espirituais, movimentos nova era, o New Age ocidental, como desde a teosofia até o esoterismo ocidental do Aleister Crowley, o movimento hippie, o movimento beatnik americano, é só a partir do final dos anos 80, comecinho dos anos 90, que os primeiros mestres tibetanos vão vir para o Brasil, né? Notadamente o mestre Shagdu Tuku Rinpoche, que foi o fundador do Shagdu de Gompa, que lá no Rio Grande do Sul, e que também foi professor foi mestre, né, do professor gaúcho Lama Padma Santi, que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, que é um dos grandes divulgadores do budismo tibetano aqui no Brasil e criador do SEB, né, que é o Centro de Estudos Budistas Bodhisattva, com várias sedes no país, inclusive tem uma aqui no Alto da 15. E lá, embora não tenha feito pesquisa aqui, foi lá em Viamão, tem um templo onde tem os retiros, e lá eu fiz uma parte da minha pesquisa, né? Então, estive lá mais ou menos uma parte do tempo. Então, durante minha pesquisa de mestrado, eu tive a ocasião de participar de uma série de eventos promovidos por grupos vinculados a determinadas linhagens do budismo tibetano. Em especial as da tradição Nyingma, que é o caso do SEB, que eu acabei de mencionar, e a tradição Bon, que diz respeito aos grupos que têm mais práticas que a gente poderia chamar do yoga tibetano, que é um budismo até um pouco mais ortodoxo, heterodoxo. Então eu estava em contato basicamente com essas duas grandes tradições, né, por linhagens bem específicas. Ao contrário de uma pesquisa de campo de inspiração mais clássica, em que o pesquisador decide passar um longo tempo com seus interlocutores, acompanhando suas atividades, práticas e afazeres, eu fiz minha pesquisa de modo intensivo em eventos particulares, mais ou menos extensos, como esses cursos, workshops e retiros de meditação e yoga. Esses eventos são pagos, variam em formato, em duração e em público. E eu participei, dos que eu participei, ou eles duravam 1 dia, 2, 3, ou até 4, 5, 10 dias de retiro. Como eu procurei mostrar no meu trabalho, esses cursos e esses retiros se inscrevem também no amplo circuito de práticas espirituais das metrópoles e congregam praticantes de todos os tipos, de modo que o público é bastante heterogêneo e não conta apenas com praticantes budistas, mas também com praticantes de outras religiões e outros caminhos espirituais. O primeiro evento que eu participei, que eu comecei a contar oficialmente, foi no começo de 2015, por indicação de um amigo, né? E a partir dali eu comecei a seguir as indicações das pessoas que eu encontrava nesses eventos, nesses lugares. Rapidamente, esses eventos se tornaram o meu principal local de pesquisa, né? Porque em vez de frequentar um único lugar, ou um único centro de prática, eu tinha a oportunidade de passar vários dias junto com as pessoas e praticar junto com elas por mais tempo. Isso era importante para mim, porque na maior parte do tempo, meus interlocutores estavam sentados, imóveis e em silêncio. E eu também, quando estava lá, estava sentado, imóvel e em silêncio, né? Meditando junto, né? Tentando aprender junto, e imaginando como é que eu ia fazer algo parado, né? No entanto, rapidamente eu percebi que era um falso problema, porque ainda que esses grandes períodos de imobilidade e silêncio fossem a regra, né, ocupando às vezes todo um período, toda uma manhã, toda uma tarde do dia,
as práticas todas são repletas de movimento e nada, nem ninguém, de fato, fica parado. Então, a participação, seja ela a participação, a observação participante, né, que a gente fala, ou a participação observante, de que fala o Loïc Wacquin, foi para mim imprescindível para compreender do que se tratava a prática budista. Dizendo de outro modo, se você não se senta em silêncio junto com as pessoas, não se dispõe a sentir as dores nas costas e nos joelhos, depois de um dia inteiro de meditação, quando essas pessoas estiverem dispostas para falar, lá no final do dia, você não vai ter muito assunto, porque boa parte das conversas é justamente sobre essas experiências, sobre as dores do corpo e sobre as sensações decorrentes da prática, sobre as relações da filosofia budista com outras religiões, com outros sistemas de conhecimento, sobre seus próprios percursos e trajetórias que levaram as pessoas até lá, né? Então, sem contar essas ocasiões mais informais e esporádicas, eu participei de 10 eventos desse tipo, que eu estou descrevendo, ao longo do ano de 2015. Né? Dentre eles foram 6 retiros, que são eventos mais longos, e 4 desses cursos mais curtos. Né? Pouco mais da metade deles eram de meditação, onde é praticado um estilo de meditação que a gente poderia chamar, um estilo, digamos assim, de meditação chamado shamatha, cuja finalidade é produzir um estado de calma mental. E na outra metade desses eventos que eu participei, a prática principal era o yoga tibetano, que corresponde a um conjunto de técnicas que articulam respirações, movimentos e visualizações para o equilíbrio e desenvolvimento de fluxos de energia. Então, a princípio, são práticas bem diferentes. Já vou dizer o que elas têm em comum, né? Mas, enfim, só para fechar essa parte, o que eu quero dizer é que esses eventos todos que eu mencionei não aconteceram nos mesmos lugares, nem com as mesmas pessoas. E essas práticas também estão misturadas de linhagens distintas, né? Então, e nesses contextos onde é tudo junto e misturado, digamos assim, essas distinções entre escolas, linhagens e etc. não são sempre óbvias. E parecem que muitas vezes elas se tornam permeáveis a novos arranjos. Quanto maior a diversidade dos praticantes presentes. Então, quanto mais gente diferente, essas coisas costumam se conectar com outras práticas de maneiras bastante diferentes também, né? A própria ideia de eventos, por fim, foi o que me permitiu estabelecer esse plano comum entre várias experiências de campo que a princípio estavam dispersas, né? Eu passei também a usar a ideia de campo de prática para indicar como esses espaços, né, favorecem a aproximação de técnicas corporais e tradições espirituais diferentes em função do modo de experimentação e diálogo que elas viabilizam e empregam, né? Então, as pessoas aproximam práticas distintas por conta dessa experimentação, né? Falando das técnicas corporais propriamente ditas, eu estudei basicamente essas duas, o shamatha, a meditação, e uma série preliminar do yoga tibetano chamada Tsalung, né? O que essas práticas têm em comum é que ambas partem do pressuposto de que o corpo praticante, o nosso corpo, é um corpo triplo, né? No budismo isso é chamado de doutrina do Trikaya. Três, kaya, corpo, né? Literalmente 3 corpos. Então existe, portanto, um corpo físico, que é chamado também de aspecto grosseiro, um corpo energético, que é o aspecto sutil, e um corpo secreto, que é o aspecto absoluto ou secreto. A ontologia budista, digamos assim, ultrapassa esse binômio cartesiano corpo e mente, né? Porque parece que falta um elemento chave que é a energia, justamente. Então, indo do mais denso ao mais sutil, né, a gente tem cada uma dessas dimensões corporais se manifesta de uma maneira diferente. O aspecto grosseiro diz respeito ao corpo físico, né, fisiologia, carne, osso, sangue, órgãos, etc. O aspecto sutil diz respeito ao corpo energético e suas estruturas ou fisiologias sutis, como canais e rodas de energia, que são os chakras, que possibilitam a circulação das forças vitais, e o aspecto secreto diz respeito à mente. A noção de mente no budismo não está restrita apenas à dimensão cognitiva, né? A mente, ou a natureza da mente, é uma potência criativa e criadora, infinitamente luminosa e vazia de qualquer substância, de onde e com a qual emanam todos os fenômenos.
esse processo de emanação dos fenômenos é chamado de originação dependente ou coemergência. Então, todos os fenômenos que experimentamos acontecem a partir da mente e junto com ela, ao mesmo tempo, inclusive essas dimensões corporais. Então, como eu disse no início, né, já talvez pela terceira vez, o budismo tibetano é o budismo tântrico. Isso quer dizer que essas técnicas de controle da mente e do corpo são postuladas pelos tantras. Os tantras, em linhas gerais, são textos que contêm instruções sobre como realizar uma prática e consistem de enunciados muitas vezes poéticos sobre como um praticante deve proceder, quais exercícios ou séries de exercícios ele deve realizar e de que maneira deve fazê-los. Mais ainda, e esse é o ponto principal, me parece ser o ponto principal, os tantras descrevem essas estruturas sutis, né? Os corpos sutis são descritos pelos tantras. E que consistem, de certa maneira, no próprio corpo do praticante ao longo da prática. É por meio desse corpo sutil e não outro que a energia da respiração circula por todo o corpo, não apenas, né, pelos pulmões, reverberando também por outras dimensões corporais a fim de produzir estados ou resultados desejados. Então vou falar um pouco agora da meditação. No caso da meditação shamatha, a gente senta com as pernas cruzadas, a coluna ereta, o corpo físico completamente imóvel. A respiração calma e natural, conduzida pela atenção, altera os ritmos e as qualidades desse corpo sutil. Somos convidados a visualizar e a sentir as qualidades dos 5 elementos: terra, água, fogo, ar e espaço, como diferentes sensações corporais, respectivamente. Terra, estabilidade; água, relaxamento; fogo, o calor; ar, movimento; espaço, abertura. Quanto mais se pratica, com mais facilidade se dá esse equilíbrio energético. A percepção dessas diferenças e a produção dessa calma mental é o objetivo do shamatha. As pessoas com quem eu conversei, após alguns dias de retiro, diziam entrar no embalo dessa energia com mais rapidez depois de várias sessões de prática, né? Já no caso do yoga, se no shamatha, né, o corpo físico estava parado, no caso do yoga o corpo também está em movimento, o corpo físico. E o corpo sutil é um pouco diferente, né? O corpo sutil da prática do yoga tibetano, no caso dessa prática do Tsalung, ele conta com 5 chakras, ou rodas de energia, que estão posicionadas em diferentes partes do corpo, ao longo de um canal central, que sai da base da coluna e se abre no topo da cabeça. Então, um tubo, né? Em paralelo a esse canal central, você tem outros 2, que saem das laterais, começam aqui nas narinas, dão uma volta por dentro do crânio e se encontram lá embaixo, na base desse canal central, né? Então eles formam um sistema. Cada sequência de movimentos, o ar entra pelas laterais, percorre todo o canal, todos os canais laterais, sobe e vai movendo as rodas de energia. Então, cada um dos chakras está associado não só com um elemento, desses 5 que eu falei, como também com posições específicas, né? Então, no sexo você tem o elemento água, aqui um pouco abaixo do umbigo o elemento ar, na barriga o elemento fogo, no peito, né, o elemento espaço, e aqui na garganta e cabeça o elemento terra. O objetivo dessa técnica, então, é, por meio de uma série de movimentos, desobstruir esses canais, né, uma técnica de limpeza, e para favorecer, então, a circulação da energia dessa maneira, né? Então você repete esse exercício para criar as condições da energia fluir sem impedimentos por essa estrutura, né? A título de comparação, no Hatha Yoga indiano, por exemplo, que às vezes a gente fala em yoga, geralmente é esse que vem na cabeça, o elemento terra não está na cabeça, o elemento terra está nas pernas, se não me engano, né? Na parte inferior do corpo, né? E além disso não são 5, são 7 chakras, né? Não quer dizer que os tibetanos tenham chakras faltando, mas quer dizer que as variações entre os tantras e as linhagens podem ser múltiplas e muito diversas, de modo que nem sempre esses corpos ou essas técnicas são compatíveis entre si, né? Uma vez que eles postulam corpos, objetivos e métodos muito diferentes. Cada prática, portanto, enseja uma situação corporal diferente. Então faz toda a diferença com qual corpo sutil eu pratico, né? Do ponto de vista da experimentação e das sensações. Bom, dito isso,
O que eu pretendo sugerir aqui é que esses corpos sutis, essa dimensão, essa estrutura energética, elas operam como um tipo de interface da prática, pois viabilizam sensações e experiências que conduzem o praticante a uma compreensão não intelectual dos ensinamentos. A compreensão se dá pela experiência e pela experimentação. Além disso, no contexto heterogêneo dos eventos, essas interfaces também funcionam como pontos de articulação e conexão entre diferentes campos de prática, de modo que os praticantes estabelecem correspondências entre outras técnicas e outros regimes de conhecimento. Não a partir de uma coerência lógica, nem teleológica, mas a partir dessa coerência corporal, né? Por meio de proposições que aproximam experiências entendidas como afins ou equivalentes, né? Duas práticas diferentes podem produzir para uma pessoa o mesmo efeito. Isso faz com que ela pratique as duas, por exemplo. Então, eu percebia isso então porque as pessoas vão encadeando práticas de tradições diferentes em função dessas sensações, dessa experimentação. Bom, isso era uma parte mais etnográfica, né? Daqui para frente eu vou falar um pouco tentar pensar isso a partir de alguns conceitos da antropologia e tentar jogar para frente mesmo. E eu acho que não vou terminar concluindo nada assim muito conclusivo, ficar algo mais aberto, porque eu ainda estou pensando em muitas dessas questões, né? Então acho que vou criar mais problemas, vou problematizar tudo isso que eu acabei de dizer, né? Então eu chamo essa sessão aqui de como construir para si um corpo sutil. Um resumo rápido, né, de tudo que eu falei: os tantras budistas postulam e descrevem os elementos da técnica, as posturas, os modos de respiração, os objetos da atenção e os caminhos por onde corre a energia. Ao longo da prática, esse corpo, a princípio imaginado, opera como uma interface do corpo praticante, viabilizando e conduzindo, né, fluxos e afetos que o praticante experimenta e deve, portanto, observar com atenção, né? Essas sensações são objeto de investigação do praticante. Um amigo me contava, numa palestra que ele teve com o mestre tibetano Namkhai Norpa, que é um dos sistematizadores da yoga tibetana, sim, mais recente, né? Ele tem um livrão assim, imenso, onde ele traduz um tantra do século VII e ensina, né, como fazer. Esse mestre esteve aqui no Brasil, ele esteve numa palestra e lá ele dizia que os 3 canais que eu descrevi antes têm a espessura de um bambu, embora sejam imaginários. Ou seja, esses canais precisam ser feitos a todo momento, confeccionados por meio da prática regular. Eles precisam ser confeccionados de tal maneira que sejam 3, que sejam paralelos, que estejam bem no centro do corpo e que tenham a espessura de um bambu. Ou, né, para dizer de outro modo, eles precisam ser esse conjunto de afecções ou modos de ser que constituem hábitos. Né? Do ponto de vista budista, né, existe quando eu mencionei que a mente é vazia, né, existe uma ideia de que a existência vazia é uma ausência da existência inerente, né? As coisas não têm substância. Que isso é um princípio da vacuidade. Do ponto de vista budista, então, essa vacuidade transforma o como ser das performances das técnicas corporais. Então, eu pratico como se meu corpo tivesse 3 canais e 5 chakras. O que, de certa forma, vai se parecer muito com o que eu disse antes, né? Que o resultado é o meu ponto de partida, né? Então, eu pratico como se realmente eu tivesse essa estrutura. E é por meio dela, da técnica e da repetição da técnica, que eu posso encenar esse corpo. Então, o corpo praticante é feito e refeito a cada vez. Num certo sentido, a paisagem biológica e fisiológica, né, os rins, os outros órgãos, eles não são mais reais do que as paisagens sutis, embora correspondam, talvez, a dimensões diferentes. Né? Uma das finalidades da prática é estabelecer um ritmo ou uma sintonia entre essas diferentes dimensões corporais, sejam elas externas, internas ou secretas, ou né, corpo, energia e mente. Então, estabelecer uma sintonia entre corpo, energia e mente por meio das combinações dos pares de ação
que eu identifico como respiração e movimento e retenção e relaxamento. Isso está presente a todo momento. Para descrever os processos de prática, eu tomei de empréstimo alguns conceitos da teoria antropológica. Uma vez que os eventos budistas estão voltados tanto para o desenvolvimento quanto para o aprendizado, eu procurei pensar uma noção de imitação que articulasse tanto os elementos da mímese, que são a cópia e o contato das formas e das posturas, como argumentam Walter Benjamin e o Michael Taussig. Isso de um lado, né? Então a imitação de um lado tem a cópia e o contato, e de outro tem uma ideia do Ingold, que eu falei lá no início, que é a ideia de ajuste rítmico. Ajuste rítmico diz respeito tanto a uma educação da atenção, quanto a uma percepção corporal do movimento dos outros, né? Então eu estou pensando a noção de imitação não como simplesmente o imitar, mas como uma conjunção desses 4 grandes elementos: cópia, contato, atenção e percepção. É a partir da atenção aos demais praticantes, principalmente se você for um iniciante, né, ao que eles fazem e como fazem, que se aprende a transitar pelo espaço, a se posicionar, a se realizar as técnicas da maneira adequada, ou seja, a semelhança dos praticantes habilidosos. O Ingold vai dizer lá naquele livro dele, A Percepção do Ambiente, ele vai dizer que é nesse ajuste de movimento, né, em resposta a essas condições que estão sempre mudando, que reside a habilidade, né? A habilidade de uma técnica está aí, é uma consequência desse contínuo ajuste de movimentos, né? Então, a atenção aos movimentos, posturas e ritmos é essencial à construção da própria corporalidade no espaço. Em certa medida, essa ressonância de corpos aponta também para uma construção coletiva dessas corporalidades específicas, que em grande parte se dá a partir da imitação do que os outros fazem. Tal como o caminhar, como diz o Ingold, pode ser pensado como um fazer coletivo, porque ele implica num deslocamento da pessoa. Ele implica que a pessoa caminhando também está caminhando em meio a outros movimentos, né? Então também a prática em grupo enseja uma atenção ao redor, uma vez que os outros ali também estão se movendo e fazendo coisas semelhantes. A experiência da prática coletiva, de certa maneira, também parece multiplicar a experiência da prática individual. Porque ainda que uma e outra nunca sejam exclusivamente uma e outra, você nunca está só fazendo uma prática só sozinho ou só com os outros, né? Isso é ambíguo. Há uma notável diferença, então, entre elas, né? Entre fazer sozinho e fazer em conjunto. Principalmente da perspectiva dos iniciantes. Praticar em grupo é muito mais fácil do que praticar sozinho, por exemplo. E também cabe ao mestre, nesse momento, o mestre ou o professor, nesse momento de prática coletiva, afinar a prática. Afinar no sentido de ajustar mesmo. A prática dos discípulos com a sua, né? Discípulos ou aprendizes, né? Com a sua. Indicando então instruções ou apontando referenciais da tradição para que os aprendizes possam também afinar a sua prática com a do professor. O professor mostra ao aluno como se faz, conduzindo a sua atenção mediante aquilo que a gente poderia chamar de redescobrimento dirigido, né? Então, vou fazer uma citação longa aqui, mas acho que vale a pena. O Ingold também vai falar sobre redescobrimento dirigido. Copiar não é fazer uma transcrição automática do conteúdo mental de uma cabeça para outra, mas em vez disso, uma questão de seguir o que as outras pessoas fazem. O iniciante olha, sente e ouve os movimentos do especialista e procura, através de tentativas repetidas, igualar os seus próprios movimentos corporais àqueles de sua atenção, a fim de alcançar o tipo de ajuste da percepção que está na essência do desempenho fluente. Então, o aprendizado e a transmissão de uma técnica, em geral, se desdobra nos elementos constituintes de outras técnicas, né? E assim como, sei lá, você percebe que vários movimentos começam da mesma maneira ou que uma técnica se parece com outra, né? Eu estou argumentando que isso se dá por conta desses processos. O aprendizado aponta, então, conexões com outras situações corporais que também devem ser aprendidas, como as regras de circulação no espaço, os modos de conduta e etc.
Então, de modo análogo ao que o Ingold está falando, o Taussig, quando vai falar da mimesis, também vai se inspirar lá no Benjamin sobre duas noções, né? Que é o olhar tátil e a faculdade mimética, né? Que enfim, oferecem modos de percepção. Isso também está lá no... acho que naquele texto da reprodutibilidade técnica, que ele vai dizer que existem dois modos de percepção, contemplação e a distração, né? E que o indivíduo, então, não é apenas um sujeito contemplativo, mas ele está lá lendo o coletivo com uma visão tátil, né? Ele está lendo com um olhar tátil. E isso o Taussig coloca como centro desse processo mimético, né? Isso está na base do processo mimético, que é um processo mágico também. Então, eu me perdi. Enfim, assim como a mímese é o modo de aprendizado coletivo, o olhar tátil da comunidade da prática, da comunidade de prática, produz similaridades entre os movimentos dos praticantes. A mímese é cópia porque procura apreender e dominar a forma e a técnica. E a contato e conexão porque estabelece articulações entre os vários corpos. A mímese tem esse poder mágico de replicar e de afetar aquilo que ela representa e assumir o poder do que é representado. Então também não se trata só de imitar o que os outros fazem, mas no caso do yoga, de imitar animais, imitar objetos, né, por meio de posturas específicas. Então, tanto para o Taussig quanto para o Benjamin, né, a faculdade mimética diz respeito a essa capacidade de diferir, né, de produzir diferenças no próprio corpo, através de processos de similarização. Agora eu estou terminando. O corpo sutil da prática, portanto, postulado nos tantras, é constituído dessas intensidades e fluxos que devem ser performados e experimentados pelo praticante. É por meio dessa conexão, uma sintonia fina entre a forma ideal e o corpo e a forma, que se desenvolvem, então, os movimentos da respiração e de energia. Um praticante habilidoso é aquele que desenvolve, por meio de uma prática regular, um conjunto de habilidades corporificadas. A gente podia dizer, então, que um praticante habilidoso é aquele que, por meio da prática, faz com que essas diferenças, a princípio de técnica, sejam também diferenças biológicas, né? Em certa medida, a prática transforma o corpo, né? Porque esse aprendizado literalmente produz modificações neurológicas, musculares e até mesmo em aspectos básicos da anatomia. Então, eu queria terminar dizendo que a noção de prática, né, como eu tenho pensado, não está relacionada apenas com o fazer do corpo, como algo que se faz, mas como um fazer corpo, fazer o próprio corpo, por meio do uso habilidoso desses corpos sutis ou sem órgãos, né, do qual eu vim falando, né? Essa feitura ou essa transformação se dá a partir do desenvolvimento de certas habilidades corporais. Nos casos que eu apresentei, utilizando os 5 elementos, terra, água, fogo, ar e espaço, como instrumentos da prática. E ao longo do caminho da vida, né? Obviamente você não vai praticar uma vez e vai sentir tudo isso, mas isso se dá num processo longo, né? Muitos anos, talvez. A transformação do corpo, então, parece estar relacionada com a expansão das potencialidades corporais da pessoa. E a experiência com essas múltiplas dimensões corporais também se relaciona com uma ampliação desse horizonte perceptível através do treino da atenção e do treino do corpo. Eu teria outras coisas para dizer, mas acho que por hora. Vou colocar uma primeira questão só para o pessoal. No começo da tua fala, você mencionou num certo momento que essas práticas elas possibilitam uma abertura do corpo, né?
para afetos e rapidamente foi o único momento que você disse, você mencionou isso, que pode gerar isso a partir de uma mudança cosmológica mesmo, uma outra percepção de si e do seu corpo. Né? Sim. Eu acho que até uns 30 anos atrás, sei lá, né? Um estudo como esse que você faz seria um estudo feito a partir justamente da construção da pessoa, né? Dessa distinção que a gente tem um corpo e mente cartesianos, por assim dizer, né? Nos construímos a partir dessa percepção do corpo e mente, né? E no caso do budismo tibetano, você mencionou o corpo tripartite, mas tem toda uma outra construção de si, percepção de si enquanto corpo, né? E o trabalho que você faz é uma etnografia, na verdade, feita a partir das práticas e das técnicas corporais, né? Que é um campo da antropologia que vem sendo retomado nos últimos anos. Assim, né? Então, na verdade, tem se voltado a esse tipo de coisa com mais intensidade. Né? Ouvindo a tua fala e pelo pouco que eu sei do budismo, efetivamente tem uma afinidade elitiva muito maior das práticas budistas com essa concepção prática do que a concepção intelectual do corpo. Né? Ou seja, uma antropologia disso, ela é muito mais próxima do seu objeto se ela pensa as práticas corporais do que se ela pensa as concepções de pessoa. Né? Como se as concepções de pessoa fossem assim, uma apropriação ocidental desse tipo de prática. Né? Então, queria que você falasse um pouco, em primeiro lugar, sobre essa relação teoria e etnografia. Né? Ou seja, a primeira questão seria fazer um estudo efetivamente de construção da pessoa e um estudo mais de caráter cognitivista se afastaria dessa essência do budismo ou não? Tá? E uma segunda questão seria, no momento que você estava fazendo o teu campo, né, e nessas conversas das pessoas, que teve um momento que também se falou que chegava à noite e falava dos seus percursos de vida que tinham levado até ali, né? Você certamente entrou em contato com certos elementos de construção de si que apareceram dessas práticas. Né? Mas você não tematizou elas, imagino, na sua etnografia, porque também sua etnografia tinha outro objetivo. Né? Então, eu queria que você resgatasse um pouco desses acontecimentos também, se eles aconteceram na relação com a primeira pergunta que você explicou. Sim. Essa relação entre prática e cosmologia, né, eu coloquei aqui no sentido de que a prática produz mudanças, né? E talvez um dos objetivos da prática seja justamente esse produzir um alargamento, né? Você se deslocar dos condicionamentos cotidianos e tentar, né, prestar atenção, colocar atenção nessas variações sutis, né? Que no caso são lidas em função dessas qualidades elementais e outras coisas. Então, isso de fato produz uma série de mudanças, né? As pessoas, sei lá, começam a se sentir mais calmas, começam a ficar mais compassivas, etc. Isso vai reverberando em todas as dimensões da vida. Então, quando eu disse aqui que tem essa reorientação cosmológica, eu estava pensando também nisso, né? De que, não sei, é difícil dizer que o corpo é triplo e para o médico normalmente, né? Sei lá, tem que conciliar essas duas coisas. Né? Então eu percebo que nessas conversas que eu tive depois, que eu fui tendo com as pessoas, que isso é um motivo de controvérsia nesse sentido de que isso está sempre sendo colocado em questão, né? Tipo, mas será que é assim mesmo? O que isso quer dizer afinal de contas? Né? No budismo tibetano, por exemplo, a gente tem a ideia de renascimento. Né? Não é reencarnação, mas renascimento. Então os seres nascem e morrem. E tem uma galera que acha que isso, na verdade, é um supérfluo cultural, digamos assim. Então tem uma adesão parcial, né, à cosmologia budista. E você, sei lá, você pode deixar de lado aqueles elementos que talvez não sejam, né, não digam tanta coisa. Então, de fato, eu não foquei tanto nessas construções da identidade, porque também tem um ponto que a identidade, desse ponto de vista budista, ela é vista também como um dos empecilhos. Né? O apego a uma identidade, ela pode vir a ser um problema ou um motivo de sofrimento. Né? Então, lá no fundo, assim, não importa muito
as identidades, embora isso importe de fato para as pessoas que estão lá. E, enfim, também como eu estava pensando na prática, eu acabei aproveitando e dando a volta nessa questão um pouco. Mas, e uma outra coisa que eu fiquei me perguntando quanto à identidade era assim, tipo, e as pessoas se identificam como budistas, elas se consideram budistas, né? Isso faz diferença? E eu percebi que isso depende muito do contexto, né? Em determinados contextos as pessoas sim se dizem budistas, em outros contextos elas não se dizem budistas. E se dizer ou não budista também não faz tanta diferença do ponto de vista da prática, porque não existe talvez um budismo não praticante, né? Tal como existe, sei lá, um catolicismo não praticante, você sei lá, tem uma afinidade com aquele sistema de pensamento e boa, né? No budismo isso não funciona muito bem, né? Uma vez que a prática está no centro dessas questões. Eu não sei se eu respondi ou eu esqueci uma questão, eu anotei meio mal. Respondi? Acho que é isso mesmo. Você tinha me perguntado mais uma coisa. O Motsu, no texto da noção de pessoa, ele fala, né, justamente dessa concepção do budismo, que é uma anulação do indivíduo, constrói o indivíduo para anulá-lo. E eu só fiquei imaginando nas pessoas que vão, se elas efetivamente começam uma construção de si a partir desse processo, né, que coloque em questão, nesse sentido, né, mais existencial e identitário do que no sentido próprio tibetano, que seria a prática e a atenção ao corpo. O corpo e aos fenômenos todos. Fenômenos energéticos. Isso é até o que eles chamam, alguns mestres chamam isso de materialismo espiritual, né? Você vai praticando, se achando muito bom naquilo, vai se cercando de coisas budistas, se usando até que chega um ponto que você está tão alienado quanto uma pessoa que não praticou, você está tão convencido de que você é aquilo ali, então isso é uma barreira que costuma aparecer, não uma barreira, mas um obstáculo aí do caminho budista. E eu acho que isso aparece de várias maneiras também. Tinha um perfil dessas pessoas que participavam? Puxa. Então, variava muito, na verdade, porque eu fui em vários eventos, né? Mas assim, fosse traçar um perfil bem por cima, eu diria que a maioria das pessoas são mulheres. São, sei lá, na faixa dos 30, 40 anos, assim. Principalmente na parte da meditação, né? No yoga é mais diverso. Mas, assim, eu fugi dessa questão também porque eu achei muito difícil conseguir criar um perfil sociológico dessas pessoas. Eu fui fui mencionando pedaços dessas trajetórias mais para dar conta dos percursos que elas fizeram para chegar lá do que assim para tentar fazer um recorte, né, de modo geral. Você fala dos percursos, né, na dissertação? Sim. Porque eu começo, na verdade, na dissertação pensando como esses eventos e esses lugares mesmo de prática estão inseridos nesses circuitos New Age, assim, né? Então a trajetória é um aspecto super importante, constitutivo, né, desses lugares mesmo. Então e por esses lugares circulam muitas pessoas também. Eu fiz uma pesquisa uma vez que era num lugar só, que ali na comunidade zen budista aqui em Curitiba. Fiquei 3 meses visitando lá, isso bem antes de eu fazer o mestrado. E nossa, né, se fosse pensar em quantas pessoas eu vi por lá e quantas pessoas de fato frequentam lá, é muito diferente. Porque cada semana tem 2 ou 3 pessoas novas que você nunca mais vai ver, né? Elas estão sempre em movimento. Assim. Mas, enfim. E eu acabei, né, pensando mais essa questão da prática e da técnica, porque ela também criava esse ponto de articulação entre o que era uma prática budista e o que é uma prática budista fora de um contexto mais tradicional, digamos assim, ou em relação a outras práticas que as pessoas também faziam na mesma ocasião, né? Misturando tipo, uma meditação budista tibetana com uma prática de alongamento de um yoga outro, com sei lá, tinha uma pessoa lá
que me contou que usava o daime com yoga, com não sei o que, né? Tipo, vai compondo, né? Isso porque, para ela, no corpo dela, isso fazia um sentido, de uma coerência corporal nessa soma ou justaposição de técnica. Apropriação individualista. Uma apropriação totalmente individualista. É, uma montagem particular de prática. Posso fazer uma pergunta? Claro. Curiosidade? É o seguinte, a gente sabe que tudo isso é uma cultura oriental. E que essa cultura oriental, ela envolve, além da prática, outros costumes. Tipo, a alimentação, o modo de vida. Aí você não acha que ela foi muito ocidentalizada para ser comercializada? Porque você esteve nos espaços, você conversou com as pessoas e você pôde ver se elas tinham práticas diferentes, mudaram a sua vida externa e não ficar só naquela lá de meditação. Porque eu fui ver um dia esse negócio de meditação, aí eu disse que era meditação transcendental, não sei o que, e tem essas do budismo e tal. Aí você tem que exigir muito de você, da sua mente, para você se libertar desse espaço físico, para sua mente ficar nessa neutralidade, nesse campo neutro. Aí dentro desse contexto todo que você teve lá dentro, que você entrevistou as pessoas, você acha que tem mudança de vida ou isso é só uma implantação comercial? Eu acho que é os dois. É mais meio que tudo isso, um pouco. Eu acho que sim, quando... para muita gente, praticar e se engajar, né, nessas práticas, de fato, causa uma série de mudanças. Né? Mas também não dá para negar, por exemplo, quando eu estava falando dos circuitos New Age, assim, não dá para negar que tem uma dimensão comercial, né, sobre isso. Tem todo um mercado religioso, todo um mercado de bens e serviços né, que estão relacionados com isso. Não só com meditação, mas com alimentação vegana, com não sei o quê, né, com objetos, né, com incenso, com livro, com almofada de sentar, com tapetinho do yoga. Né? Você tem todos esses aparelhos também que estão em função, estão sendo mobilizados aí também. Então, o que eu acho é que não tem como também a gente pegar e transpor, né, dizer, então isso é menos budista porque está faltando várias coisas que seriam da cultura budista, né? E a Manuela Carneiro da Cunha, ela fala que quando duas culturas estão em jogo, as duas tendem a ressaltar traços diacríticos, né? Então, de certa maneira, o budismo em diáspora está ressaltando, se utiliza do expediente da meditação como uma forma de se viabilizar aqui fora do seu contexto, né? E nós também nos relacionamos com o budismo com algumas outras ambições que talvez não sejam muito budistas, né? Tipo, a gente tem agora, né? Mindfulness, né? Sei lá, meditação para empresários, medite para você ser bem sucedido e produzir mais. Porque ele é todo assim, renegado, né? Ele deixa tudo de mão e viver uma vida assim, bem zen, né? Então, até essa ideia de zen, o que é uma vida zen, né? A vida livre de ocupação, de responsabilidade, a gente vive no capitalismo, de consumismo, individualismo. Então, assim, você sair fora desse contexto fica meio que zen, porque hoje em dia a gente é muito alienado ao consumismo. E essa prática deles é justamente para, essa meditação é para tirar você de dentro disso, de uma certa forma. Descondicionar, né? Descondicionar desse momento que você vive, dessa agitação, dessa agitação do dia a dia, né? Então, tipo assim, a gente fala zen, né? Ficar assim meio que... Mas uma vez eu estava mais à margem. no zen, no zen. Estava zen. Eu estava nesse dojo do zen budismo ali, depois da praia, daí alguém perguntou pro professor, mas como é que é então a vida de um... Porque ele ficou um tempo no mosteiro, né? Por 3 meses, não, 3 anos no mosteiro. Ele falou, é igual o treino militar, só que pior, né? É igual você viu o exército, só que muito pior.
Então, e aí a gente tem uma ideia do Zen que é uma coisa bem, né? Mas é cheio de regras. Mas também exatamente, você está ali. E talvez essa ideia do Zen também faça parte dessa coisa, né? Essa visão mais comercial. Embora também tenha, né? Essa coisa do você ficar mais tranquilo. Mensagem. Qual é o próximo passo da sua pesquisa? Então, eu fiquei pensando que eu iria mais para esse lado, né? De como o exercício de uma técnica, uma prática, produz a longo prazo transformações corporais. E de como essas transformações promovem não só mudanças no corpo, como alargamento da percepção. Um alargamento da percepção cotidiana, digamos assim. Uma vez que você está, de certa maneira, para usar uma ideia do Latour, né, você está articulando, né, novos elementos com o corpo e favorecendo uma percepção de outras diferenças que não sejam tão ordinárias. Mas eu ainda não tenho muita certeza disso também. Uma coisa que eu estou Você pensando. pesquisaria isso sempre no mundo do budismo ou em outros mundos também? Então, cada vez mais me parece que isso está em outros tantos mundos também, não só no budismo. Ou seja, o marceneiro percebe o mundo de uma forma bem diferente da nossa. Com certeza. Mas eu sei porque eu faço móveis, mas... Como é que você vai focar a sua pesquisa? Porque essa é a sua prática de vida, né? Não. Lhe interessou antes da pesquisa. Sim. Então, por que você escolheria essa ou então não a Eu mudança escolhi corporal essa de um piloto? Como? A mudança corporal, a percepção do mundo de um piloto, Ah, que voa por cima das coisas, por exemplo. Desculpa, uma outra pergunta. Como fazer essa etnografia? Exato. Nesse nível que você está falando? Pois é. Então, começando do começo, sim, eu me interessei por isso porque, na verdade, o que me fez interessar mesmo por isso foi uma vez eu vi um desenho do corpo humano desenhado segundo a tradição taoísta, que todos os órgãos humanos eram planícies e paisagens da natureza, assim, né? Encadeados de uma maneira que tudo me chamou muita atenção. Eu fui começar a pensar nisso a partir dessa ideia de que essas paisagens sutis, essas coisas, têm papel essencial no desenvolvimento da técnica. Eu fui parar no budismo porque aqui isso acontece a todo momento. Você mencionou que é marceneiro, né? Não, Faço móveis, ok. mais coisas de Mas baixo nível, mas já vejo que práticas tão simples, tão toscas, já modificam a percepção espacial do mundo. Então, um do Ingold, quando eu estou falando aqui de ajuste rítmico, eu tiro essa ideia e ele usa no livro dele justamente o exemplo de uma pessoa serrando uma tábua. Ele vai dizer, para serrar uma tábua você não pode serrar de qualquer jeito. Você tem que segurar o serrote de uma maneira, né, apoiar o condutor, pisar em cima da tábua e serrar e tal. E não apenas executar o movimento, executar aquela ação com o movimento adequado, como também encadear as outras ações, né? Onde você coloca suas ferramentas, faz parte também desse processo de encadeamento. O que eu vou fazer depois que eu serrar a tábua? Vou colocar ela aqui. Então ele vai, essa ideia de ajuste rítmico que eu comecei a pensar foi por coincidência sobre uma tarefa que é bem mais simples, digamos, que é serrar uma tábua. Mas acho que isso dá para generalizar para qualquer tipo de técnica, de certa maneira. E acredito que uma maneira de estudar isso seria fazendo junto, né? Observando a execução da técnica, imitando a técnica e aprendendo a técnica, certo? Uma vez que diz respeito ao corpo, tem que ser feito com o corpo também, me parece. Daria para extrapolar, acho que para qualquer tipo de técnica. Que é a coisa do Vacuum e do Utz, né? É o que ele propõe. Sim. Usado pelo corpo. A participação observante que você vai fazendo. Que é complicado de fazer isso, porque no meu mestrado eu estudo outros, né? E eu toco piano. E teve um momento que, ao longo do meu estudo, eu me toquei de uma coisa que não tinha me tocado até então, que é
o tipo de exploração que o Villa-Lobos faz do piano. Eu sempre gostei de tocar ele, né? Mas o Villa-Lobos não era pianista. Então, as composições dele não seguem a técnica de um pianista. E ele usa aquele instrumento de um jeito que um pianista não usa, assim, muito maluco, assim, porque ele não faz as passagens, ele pula, assim, né? É um uso intuitivo que leva a um outro tipo de musicalidade, mas é muito difícil você lidar com esse tipo de fenômeno e abarcar ele dentro de uma certa visão teórica. Com certeza. Você comentou assim que, me corrija se está errado, né? Nessa parte do budismo tântrico, você, o objetivo é você voltar ao ponto de início. Ao contrário. O ponto de partida é o ponto final. O ponto de partida é o ponto final. Então, parece cíclico, assim, né? Ao mesmo tempo, você comentou que, assim, que isso expande a tua percepção, essas práticas, e que elas também trazem modificações no corpo, né? E parece que você está numa movimentação que não vai conduzir ao ponto de partida, que parece que está ampliando, que está... não sei se é uma contradição aparente isso, assim, que o teu corpo se modificou, que você foi desenvolvendo esses chakras, né? Não sei se... Então, pensando, né, tipo, você parte, o teu ponto de partida é o teu objetivo, né? Digamos, no caso do exemplo dos canais. Você realiza repetidamente a técnica e aos poucos, isso as pessoas me contaram, aos poucos você vai percebendo que aquela técnica produz efeitos cada vez mais perceptíveis, né? Você sente, no caso, o elemento terra tem a ver com estabilidade, etc., tem a ver com uma série de coisas, você consegue perceber isso no teu corpo com mais facilidade ao longo de uma prática continuada. Daí eu estava conversando com uma pessoa e ele me dizia, é como se você tivesse que escavar no seu corpo esses canais, né? E escavar mesmo, né? O teu corpo tem essa bagunça, digamos assim, não treinado, e um corpo treinado é um corpo onde isso está escavado, esculpido, e a bitola do canal central é maior e promove uma vazão maior de energia, etc. Uma outra professora me contou que algumas das práticas têm o objetivo de favorecer uma descarga elétrica mais potente no cérebro. Então você vai fazendo esses exercícios de respiração como que para transformar suas sinapses em algo mais poderoso. Assim. Se você estivesse fortalecendo a sua estrutura física mesmo para aguentar esses baques, né, esses picos de energia que a prática pode proporcionar. Então é meio que nesse sentido, você continua imaginando talvez o mesmo corpo que você imaginou no primeiro dia, né, mas as sensações e os efeitos são bem diferentes, mais intensos, assim, mais sutis. Outra pergunta que me interessa sobre a física. Você pratica essas atividades há muito tempo? Não. Então, eu comecei, algumas dessas, essa que eu descrevi do Tsalum, eu conheci ela antes da minha pesquisa, então eu acho que poderia dizer que com uns 3 anos. 4. Mas eu não tenho uma prática muito regular, assim. O que seria ideal é fazer todos os dias, por 8 anos, não sei o quê. Bom, a minha é bem mais ou menos. De longe superior à minha, talvez a maior parte de nós. Quais são os efeitos visíveis, tangíveis, no corpo dinâmico e movimento? Por exemplo, a sua resistência ao esforço modificou-se, aumentou, a percepção do cansaço modificou? Eu parei de fumar com facilidade. Isso é bom, mas... Recentemente até voltei, mas só para fazer um teste. Quando você se submete, submete a um esforço durável, por exemplo, uma longa corrida, uma marcha, você uma coisa constatou uma diferença tangível? Sim, uma coisa que eu percebo que é tangível é que uma coisa que você aprende com a técnica é o controle da respiração. Não é o controle
controle imposto, mas assim, é um controle rítmico da respiração. E isso em qualquer outra atividade do tipo de esforço, uma pedalada, uma caminhada sobre um morro, se você tiver um controle rítmico da tua respiração, é muito mais fácil executar essa tarefa do que se você sair respirando de qualquer jeito, né? Tipo, respiração curta ou né, para chegar esbaforido. Mas assim, se manter um ciclo de respiração, me parece assim, claro que é um rendimento maior do teu corpo, né? Entre outras coisas. Oi? E o equilíbrio. A postura, a posição do corpo em relação a eventos perturbadores. Sim, sim. Certo? Equilíbrio dinâmico. Sim, principalmente no yoga, eu acho que boa parte dos movimentos, dos quais eu não falei aqui, porque são muitos, né? Você coloca aqui, né? Boa parte do movimento se concentra numa contração do abdômen, né? Onde está o centro do equilíbrio do corpo, segundo essa perspectiva. Então, se você, né, passa a desenvolver uma atenção aqui a essa região do corpo, né, da barriga, acredito que isso tenha efeitos muito positivos aí sobre o equilíbrio. Assim como a resistência, a flexibilidade, tônus muscular, a própria capacidade pulmonar também. Algumas dessas técnicas que eu descrevi, bem por cima agora nessa oportunidade aqui, mas algumas envolvem você reter o ar por algum tempo, né? Então, uma parte da prática e da técnica é você ir aumentando esse tempo de retenção. Você começa com 10 segundos, depois 12, depois 15. Tem gente que faz 1 minuto e meio de retenção numa posição invertida com ar, retendo ar sem respirar. E há quem diga que o limite máximo dessa retenção dos grandes mestres beire os 10 minutos. Então, se você for alguém muito bem treinado, você consegue chegar aos 10 minutos sem comprometer, por exemplo, a oxigenação do cérebro. Que seria Mas isso é um caso assim, né? Um caso extraordinário. Pessoas que já são treinadas há mais tempo conseguem fazer essas retenções por 1 minuto, 2, 3. O que eu já acho extraordinário. É super difícil. E eu acho que tudo isso, né? Você vai fazer com qualquer outra atividade, você, sei lá, o teu corpo aprendeu coisa, você aprendeu coisa. Você tem experiência, né? E isso pode ser replicado em outras técnicas. Não sei se respondi. Muito obrigado, Bruno. Eu que agradeço, obrigado.